Salut les amis, ça va? Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Eu sou Daniele Pragnon, do Coisa Julgada Podcast, seu podcast de direito suíço. Eu sei que está um pouco em cima da hora, mas eu gostaria muito de falar para vocês sobre as 4 iniciativas populares que serão votadas pelo povo suíço no domingo, dia 25 de setembro. Trata-se de 4 iniciativas que serão votadas a nível federal. São as terceiras do ano. E só o povo suíço, natural ou naturalizado, podem votar nesse tipo de eleição. Lembrando ainda que aqui nas terras helvéticas o voto não é obrigatório e os menores de 18 anos não têm direitos políticos, logo não podem votar. Bem, nesse 25 de setembro, o povo suíço deve se manifestar sobre 4 assuntos diferentes. Mas geralmente há escrutínios em que são colocados 3 assuntos e às vezes até 5. Nessa votação do dia 25, apesar de 4 tópicos, na verdade 2 fazem parte de uma só reforma. Trata-se da reforma do AVS, ou a Previdência Social Suíça. Geralmente esse tipo de escrutínio ocorre 4 vezes ao ano. Um em meados de fevereiro, um em meados de abril, outro em setembro e um em novembro. Mas este ano o escrutínio de novembro não vai ocorrer, pois as reformas propostas para o escrutínio de novembro, os debates em torno dessas reformas, na verdade, não foram concluídos a tempo de colocar esses temas em votação. Eu ainda lembro para vocês que aqui no podcast a gente já tem um vídeo explicando sobre como se dá o processo de solicitação de alteração na Constituição, proposição de iniciativa popular, alteração de leis, etc. Como se dá os quóruns, as votações, enfim. Esse vídeo, na verdade, é mais mesmo sobre um geralzão dos temas que serão votados no domingo, para que vocês possam ficar um pouco por dentro do debate. Então vamos lá. Os 4 assuntos que vão ser votados no domingo, dia 25 de setembro, serão: 1. A iniciativa popular sobre a criação intensiva de animais. 2. Um decreto federal sobre o financiamento adicional do AVS através de deduções do TVA. 3. Modificações da lei federal sobre o AVS, que no caso é o seguro velhice e sobreviventes. E 4. Modificações na lei federal que trata do imposto antecipado. Então, eu vou fazer um breve resumo desses temas para vocês, do que se trata cada um, quais as polêmicas envolvidas nas alterações propostas e qual é a opinião do Comitê de Iniciativa, bem como a orientação do Conselho Federal e do Parlamento. Allons-y? A legislação suíça sobre a proteção dos animais é uma das mais estritas e exigentes do mundo, protegendo a sua dignidade e seu bem-estar. E é sempre exigido da agricultura que proteja essa dignidade e esse bem-estar, independente da quantidade de animais existentes nos locais de produção. E a Constituição ainda preconiza que os agricultores que tenham um zelo a mais, tanto com o meio ambiente quanto com os animais, respeitando essa dignidade e esse bem-estar nos seus locais de produção, ainda recebam um auxílio, um subsídio, como uma espécie de incentivo para poder ter essas medidas de proteção e cuidados. Só para vocês terem uma ideia, já há cerca de 25 anos a Suíça não tem mais animais em confinamento. Por exemplo, as aqui chamadas poules en batterie, ou bateria de galinhas talvez, que são aquelas galinhas que ficam confinadas dentro de gaiolas apertadinhas. Então, isso já não existe aqui e esses animais já têm livre acesso ao espaço, ao ar livre, a uma área aberta para que eles possam ir e voltar sempre dos seus celeiros, galinheiros, enfim. Os dados são de que em 2020, cerca de 62% de todos os animais criados para fim de produção já tinham esses direitos respeitados e mais de 78% tinham acesso regular ao ar livre. Mas se a legislação de proteção aos animais criados para fim de produção já é uma das mais estritas do mundo, do que se trata, então, a iniciativa do dia 25? Na verdade, o comitê quer alterar a Constituição, inserindo um dispositivo que vai tornar essa proteção ainda mais estrita. O comitê quer proibir a criação intensiva de animais para fins de produção. No texto da iniciativa, eles definem criação intensiva como a criação industrial visando tornar a produção de produtos de origem animal o mais eficaz possível, portando dano sistemático ao bem-estar dos animais. Então, a iniciativa visa, a longo prazo, reduzir drasticamente o número de animais detidos para fins de produção e abate. A legislação atual permite a criação de até 27.000 poulets de chair por galinheiro. Poulets de chair são as galinhas criadas para consumo, no caso, para depenar, matar e comer, fazer canja. E a iniciativa prevê reduzir esse número para até 2.000, ou seja, de 27.000 poulets de chair
o galinheiro vai passar a poder ter no máximo 2.000. Já para as poules pondeuses, que são as galinhas poedeiras, o número da legislação atual é máximo de 18.000 e a iniciativa propõe reduzir esse número para 4.000 por galinheiro. A quantidade permitida para porcos e bezerros para engorda, que são os criados para o abate, permanece a mesma, 1.500 e 300 respectivamente. Em sendo aprovada a iniciativa, tais alterações devem ser feitas em até 25 anos. E ainda, a Confederação vai ter que fixar normas mínimas e ainda mais estritas sobre a questão do abate, para que ele seja menos cruel, rever o tamanho dos celeiros, rever o acesso ao ar livre, enfim, ela vai ter que rever e estreitar todas as normas em torno dessa questão da criação dos animais para fins de produção. A aplicação dessas normas nesse tipo de produção vai fazer com que essa produção não intensiva seja elevada ao nível da produção bio, pois várias exigências para se receber o selo bio vão ser aplicadas agora nessa nova forma de produção não intensiva. E fiquem sabendo que esse tipo de exigência também vai ser aplicada nos produtos importados. Logo, todos os países que vendem produtos de origem animal para a Suíça também vão ter que aplicar lá essas regras e essas exigências de qualidade e respeito com o animal e com o meio ambiente. Do contrário, produtos como ovos, carne, leite, queijo, chocolate não vão ser aceitos. E isso, gente, mesmo pasta, por exemplo, um macarrão feito à base de ovos, os ovos desse macarrão têm que vir de uma galinha criada nessas condições. E a iniciativa prevê que a própria confederação, aqui a Confederação Suíça, vai fiscalizar nos países de origem se esses produtos estão tendo aplicadas essas normas, essas exigências aprovadas por essa iniciativa. Essa logística pode ser um pouco complicado, porque só para vocês terem ideia, hoje cerca de 40% dos ovos e carnes de frango consumidos na Suíça vem do exterior. Então já dá para perceber que a aprovação dessa iniciativa vai ter um grande impacto sobre a questão da importação de carnes e produtos de origem animal aqui para a Suíça, pois é claro que a produção interna vai diminuir drasticamente. Então vamos entrar na análise das consequências que a aprovação dessa iniciativa traria para a agricultura interna. O impacto sobre as explorações agrícolas seria imenso, pois hoje mais de 3.300 explorações existentes deveriam reduzir drasticamente o seu efetivo animal. Além disso, a criação, como se pretende na iniciativa, passaria a ser muito mais custosa para os agricultores, além dos investimentos que eles teriam de fazer para adaptarem seus celeiros, os seus locais de produção às exigências da iniciativa. Isso sem contar que muitos deles ainda estão lidando com os investimentos que eles tiveram de fazer alguns anos atrás para adaptar as últimas regras, né, para as exigências atuais. Então, com todos esses custos, baixa de produção do efetivo, custo maior desse efetivo e ainda mais os investimentos para as adaptações dos agricultores às novas exigências, isso faria com que a Confederação tivesse que dar um subsídio, ajudar nessa transição. Isso custaria para os cofres públicos cerca de 0,4 até 1,1 bilhão de francos por ano. O consumidor também ia sentir o peso dessas alterações no seu bolso, pois com a baixa da produção interna, o preço do produto subiria ainda mais. E se eles conseguirem exigir que essas aplicações sejam feitas nos produtos importados, os produtos importados também vão ser equivalentes em preço aos produtos internos. Logo, preços mais altos e menos opção de produtos na prateleira. Mas o comitê não esconde que uma das ideias por trás da iniciativa é forçar uma mudança de hábito alimentar no consumidor, na população em geral, fazendo com que se consuma até 1/3 a menos de carne e produtos derivados de animais. E claro, também tem uma pauta ambiental por trás das propostas da iniciativa, que no caso é a diminuição da produção de animais acarreta na diminuição de emissão de certos gases, como o metano, o amoníaco e o gás nitroso, que seria o gás do riso. Mas, gente, é claro que essa diminuição, esse impacto, só se veria localmente na Suíça, não no resto do mundo, porque a Suíça é desse tamanho aqui, ó. Ainda, a aceitação dessa iniciativa traria uma leve repercussão diplomática, pois a importação dos produtos é feita via tratados e essa lei prevê que
essas exigências internas também sejam feitas para a importação de produtos. Então, a Suíça ia ter um pequeno conflito ali com a OMC, sabe, a Organização Mundial do Comércio, em que ela teria que impor tais exigências a todos os países que enviam produtos, e isso poderia causar um estresse e ela poderia mesmo perder mercados de exportação. Bem, agora a gente vai ver qual é a recomendação de voto da parte do Comitê do Referendo, do Parlamento e do Conselho Federal. O Comitê da Iniciativa apela para o fato de que hoje em dia os animais ainda são tratados como mercadorias e não como seres vivos como eles deveriam ser. É por isso que a iniciativa prevê que a criação de animais passe a olhar mais para suas necessidades básicas e seus direitos fundamentais. E ela também visa o produtor, seria uma forma de reeducá-lo, para que ele possa passar a produzir não com fins meramente lucratórios, mas visando o bem-estar e a saúde do consumidor, passando por uma maior qualidade do produto oferecido. Segundo o comitê, também nas suas justificativas, ele visa dar um pouco mais de conforto para o produtor camponês, pois assim ele não perde mercado para os produtos importados que, por não ter tais exigências, acabam tendo muito mais espaço no mercado por poder serem vendidos com um preço menor. Então, essas famílias teriam seu produto equivalido aos produtos importados em questão de quantidade, qualidade e preço. Logo, eles não perderiam o mercado. E por fim, o comitê argumenta que uma produção animal industrial traz muitos riscos à saúde do consumidor, facilitando, por exemplo, o aparecimento de pandemias e doenças, e que uma produção mais contida e sã seria mais positiva. Então, como se pode deduzir, o comitê pede que se vote sim no domingo 25 de setembro para a iniciativa sobre criação intensiva de animais. Já o Parlamento e o Conselho Federal estão juntos nessa, e eu já adianto que eles pedem que se vote não. E agora eu vou falar as razões. Bom, para começo de conversa, eles já estatuam que as leis atuais já são as mais exigentes do mundo. Gente, nenhum país do mundo cria animal igual a Suíça. A detenção dos animais já é respeitosa. Os animais já têm acesso regular ao ar livre, podendo sempre sair do celeiro quando eles querem. E os agricultores que mais respeitam o meio ambiente e os animais recebem até subsídio, ou seja, eles são incentivados a fazer o certo. Além disso, os produtos de origem animal suíço já são os mais caros do mercado. Quem mora aqui sabe disso. Isso sem falar na oferta e na opção de produtos, que seria diminuída consideravelmente. Logo, o mais impactado por essas alterações seria o consumidor, o cidadão suíço. E como consequência, o aumento do preço, mais a baixa da opção do consumidor no mercado, faria com que se aumentasse também o turismo da chá, que é o que eles chamam de turismo de compra, que é o suíço atravessar a fronteira para ir ali na França, na Itália, na Alemanha, fazer compras mais baratas, com mais opção, pois lá essas exigências internas não estariam sendo aplicadas. Isso sem contar com dois fatores ainda muito complicados e custosos para a questão da aplicação dessa regra aos produtos importados. No caso, a fiscalização da Confederação nos países de origem que enviam os produtos importados para a Suíça, que teoricamente teriam que ser submetidos às mesmas regras. Isso, além de trabalhoso, é custoso. E a questão dos tratados internacionais, que acarretariam em sérias implicações diplomáticas para a Suíça. Gente, denunciar tratado internacional é coisa séria. A Suíça ficaria extremamente prejudicada e mal vista no cenário político e comercial internacional, comprometendo seu acesso a mercados no geral. E então, só por essas razões, o Conselho Federal e o Parlamento recomendam que se votem não, que seja rejeitada a iniciativa contra a criação intensiva de animais. Então, pessoal, esse vídeo a gente vai fazer 2 em 1. Na verdade, nós vamos tratar de 2 iniciativas que serão propostas no dia 25, porque as duas fazem parte de uma grande reforma, que é a reforma do AVS. Uma é a alteração da Constituição visando o financiamento adicional do AVS através de uma dedução da TVA, e a outra é a modificação da Lei Federal sobre o AVS. E essas duas iniciativas estão intrinsecamente ligadas. Na verdade, para se aprovar essas iniciativas, as duas têm que ser votadas sim. Do contrário, se uma for votada sim e a outra for votada não, não vale a pena a reforma, porque a reforma só faz sentido no seu conjunto, ou seja, as duas têm que ser aprovadas. Antes da gente entrar no tema, eu vou explicar para vocês o que significa AVS. A AVS é nada mais, nada menos que a sigla para Assurance Vieillesse et Survivants, ou Seguro de Velhice e Sobreviventes.
é a Previdência Social, a principal Previdência Social suíça, e ela visa a compensação da perda do salário no caso do trabalhador pela idade, quando ele se aposenta, ou no caso uma indenização para o cônjuge em caso de falecimento do trabalhador. Então, essa reforma se constitui de dois objetos. Um é o aumento da TVA, que é a taxa sobre valor agregado, para financiar o AVS. Essa proposição ela é feita por decreto federal e ela visa alterar a Constituição para poder constar esse dispositivo. Então, essa alteração obrigatoriamente tem que ser passada por referendo e também exige-se que ela seja aprovada por dupla maioria, ou seja, a maioria dos cantões e a maioria do povo. Nós também temos um vídeo aqui no podcast que fala sobre isso, que é o vídeo que fala das reformas de lei, referendo, enfim, das proposições de iniciativa popular. A outra proposta é uma alteração da lei federal que trata sobre o AVS. E ela visa uma adaptação das prestações previdenciárias. E essa alteração foi objeto de pedido de referendo. Ou seja, como no vídeo que eu já expliquei sobre referendos, alteração na Constituição, etc., lá a gente fala que nem toda alteração em lei federal passa por referendo. Mas se a população exigir, ele é obrigatoriamente posto a ser votado em referendo. Mas nesse caso não é exigida dupla maioria para aprovação dessa alteração. Bem, vocês vão ver que de todos os tópicos que serão debatidos sobre essa reforma, o ponto nevrálgico mais sensível é a questão do aumento da idade das mulheres para aposentadoria, que eles querem equivaler à dos homens. O comitê se opõe terminantemente. E eu volto a estatuar. São duas proposições que fazem parte de uma reforma. Então o cidadão deve votar ou duas vezes sim ou duas vezes não. Porque não adianta ele aprovar uma parte e não aprovar a outra. A reforma não vai estar completa se as duas não estiverem juntas, porque a confederação precisa de dinheiro para subsidiar o AVS nos próximos anos, pois aparentemente o sistema está defasado. E é esse o ponto que vai ser debatido. Ou duas vezes sim, ou duas vezes não. Bem, é consenso, todo mundo sabe que deve haver uma proporção, uma equivalência entre o número de aposentados e o número de trabalhadores, pois quem sustenta a Previdência Social é quem cotiza no corrente ano das pessoas que estão recebendo a aposentadoria. E duas das situações mais relevantes que podem causar defasagem no sistema da Previdência são: uma, o aumento na expectativa de vida, que aumentou muito nos últimos anos. Antes as pessoas viviam até 70, 75 anos no máximo. Hoje elas estão passando dos 90. A outra é a desproporção entre o número de aposentados e o número de trabalhadores no mercado de trabalho. No presente caso, são os baby boomers que estão chegando na idade da aposentadoria. Essa é a geração que nasceu no pós-guerra. E então, a chegada dessa massa de trabalhadores na idade de aposentar nos próximos 10 anos vai causar esse desequilíbrio e essa defasagem no sistema de previdência, fazendo com que seja necessário encontrar rendas para reestabilizar o sistema AVS. Então, a reforma do AVS 21 visa duas fontes de aumento de renda. Uma é através do aumento da idade das mulheres de aposentar, fazendo com que elas cotizem um pouco mais. A outra é o aumento do subsídio do AVS através do aumento da TVA. No caso do aumento das mulheres, hoje a idade de aposentadoria das mulheres é 64 anos. Essa idade seria elevada para 65, igualando a idade dos homens. E essas mulheres, na verdade, as nascidas entre 1961 e 1969, porque elas estão na transição, elas teriam uma espécie de benefício, um subsídio para poder aceitar estender sua aposentadoria de 64 para 65 anos, no caso, tendo uma pequena melhoria na sua renda, no valor que elas vão receber após a aposentadoria. Já o aumento da receita do AVS através do aumento da taxa do TVA propõe o seguinte: um aumento de 2,5 para 2,6 no caso das taxas reduzidas, e um aumento de 7,7 para 8,1%, ou seja, 0,4% no caso das taxas normais. E ainda a reforma propõe outras formas de flexibilização para o momento da entrada na aposentadoria, pois existe uma faixa entre 63 e 70 anos em que o trabalhador pode escolher antecipar sua aposentadoria ou retardar essa aposentadoria. E claro que essa antecipação ou retardamento afeta no valor da renda que ele vai receber depois. Logo, quanto mais ele retardar, mais interessante seria para ele, pois ele cotizaria um pouco mais, e essa cotização a mais dos 64, 65 anos, quem
trabalha a mais, cotizando a mais, não recebe benefício na renda futura. E a reforma agora propõe que, em alguns casos, haverá sim uma melhoria da renda se a pessoa continuar trabalhando até os 70 anos. Isso faz com que se incentive os trabalhadores a não quererem aposentar mais rápido, pelo contrário, a continuarem a trabalhar e cotizar por mais alguns anos. Então, a reforma aplica a mesma idade de aposentadoria para homens e mulheres, qual seja 65 anos. Então, essa passa a ser chamada a idade de referência. Com a aprovação da reforma, as alterações vão ser feitas gradativamente, começando a serem aplicadas progressivamente entre 2025 até 2028. E eu vou mostrar para vocês a tabela progressiva dessa aplicação para as mulheres que forem entrando em idade de aposentar a partir de 1º de janeiro de 2025. Aprovando a reforma, até o ano de 2024, todo mundo aposenta normalmente aos 64 anos, eu falo as mulheres. A primeira alteração vem a partir de janeiro de 2025, em que as mulheres que vão se aposentar nesse ano, elas vão ter que aumentar em 3 meses a sua idade de aposentadoria. Logo, elas vão se aposentar aos 64 anos e 3 meses. Isso são para as mulheres nascidas em até 1961. Em seguida, as mulheres que nasceram no ano de 1962, a partir de 1º de janeiro de 2026, vão aumentar em 6 meses a sua idade de aposentadoria. Logo, elas vão se aposentar com 64 anos e 6 meses. Terceiro, as mulheres que nasceram em 1973, a partir de 1º de janeiro de 2027, vão aumentar em 9 meses a sua idade de aposentadoria, se aposentando, portanto, aos 64 anos e 9 meses. E, por fim, a partir de 1º de janeiro de 2028, todas as mulheres que nasceram a partir de 1964, vão ter aumentado em 12 meses a sua idade de aposentadoria, se aposentando, portanto, aos 65 anos. E voilá, a partir de 2028, a idade de referência de aposentadoria para todos, homens e mulheres, é 65 anos. Como no resto do mundo, aqui na Suíça também, o salário que você recebe como aposentado não equivale ao salário que você ganhou durante os seus anos de atividade. E então, para incentivar a aprovação da reforma, o Conselho prevê um leve aumento, uma melhoria na renda das mulheres, que serão as primeiras a entrarem nessa nova fase de aposentar aos 65 anos, no caso, as mulheres nascidas entre 61 e 69. Elas vão ter uma ligeira melhoria na sua renda pós-aposentadoria. Segundo o FAS, que é o Office Fédéral des Assurances Sociales, ou Ofício Federal do Seguro Social, só essa ligeira alteração na idade de aposentadoria das mulheres vai fazer com que se recolte como renda, ao longo de 10 anos, cerca de 4,9 bilhões de francos suíços. No entanto, esses valores não são suficientes para restabilizar o sistema do AVS, sendo, portanto, necessária a alteração na lei federal da TVA, aumentando a TVA para ajudar nesse subsídio, para ajudar nesse aumento de renda do AVS, porque só o aumento da idade das mulheres não é o suficiente. E é por isso também que se propõe o aumento de 7,7% para 8,1% no caso da TVA normal, e o de 2,5% para 2,6% no caso da TVA reduzida. Lembrando que a TVA reduzida, na verdade, são a TVA que recai sobre produtos como alimentos, medicamentos, jornais, livros, etc. A proposta reforça que o impacto do aumento da TVA no orçamento de uma família normal seria de 3,7% para 3,8%. Isso faz com que, na prática, o aumento de um cesto de compras de aproximadamente 100 francos fique em torno de 40 centavos. E se esses 100 francos for só de comida, o aumento é só de 10 centavos. E então, até 2032, o TVA traria ao AVS uma receita suplementar de 12,4 bilhões de francos suíços. E isso, somados pela economia feita pela cotização das mulheres a mais em razão do aumento da idade para aposentar, somados, isso ia ficar uma receita total de 17,3 bilhões de francos. Mas, pasmem, ainda ia faltar para o caixa, para um total equilíbrio de contas, cerca de 1,2 bilhão de francos. Mas o parlamento entende que ainda assim vale a pena tentar a reforma. E assim eles postergam esse resto para depois, para que eles tenham tempo de fazer novos estudos e verificar qual a melhor forma de tirar renda, de conseguir renda para completar esse caixa. Bem, o assunto é polêmico e conflituoso, mas ninguém nega que é urgente e extremamente necessário que se faça uma reforma. Apesar de que já há 25 anos o Conselho ou o Parlamento vive propondo alterações e reformas no sistema AVS e nenhuma das proposições são aprovadas pelo povo.
Bom, o comitê advoga não para os dois projetos e eles vão estressar os seguintes pontos. Bem, primeiro, eles acham que é uma reforma injusta para as mulheres, pois o aumento, a equivalência da idade de aposentadoria das mulheres às dos homens seria uma forma de fazer essa reforma nas costas das mulheres. Sobretudo porque, segundo eles, durante os anos de atividade, a mulher geralmente ganha 1/3 a menos de salário que os homens. Depois, eles argumentam que essa aposentadoria aos 65 anos é um pezinho na aposentadoria aos 67 anos, que é algo que vem sendo tentado e questionado já há um tempo. Um outro ponto que eles alegam é que o aumento da idade da pessoa para aposentar implica em que, eventualmente, uma pessoa de 50 anos que cai no seguro-desemprego, no chômage, essa pessoa ela teria menos chance de ter uma oportunidade de trabalho por causa da idade, porque o mercado de trabalho não é muito aberto para pessoas com mais de 50, 60 anos. Então, ela ia ficar pendurada no chômage por mais tempo, pois, teoricamente, ao invés de se aposentar aos 64, ela se aposentaria aos 65, logo um ano a mais de pendurada no chômage sem cotizar, ou seja, pesando o sistema. O comitê também alega que o poder de compra dos trabalhadores e do aposentado seria diminuído em razão do aumento do valor do seguro-saúde e que, considerando-se que muitas empresas e bancos vivem tendo recordes de lucros e faturamento, não seria muito difícil o auxílio dessas empresas e desses bancos para se financiar e subsidiar o AVS. Por fim, o comitê entende que o AVS não está defasado, não está endividado e não precisa de reforma, pois só cerca de 8% das pessoas que entram no AVS recebem mais do que eles cotizaram. Assim, o comitê pede que se vote não para as duas iniciativas. Já o Parlamento e o Conselho Federal também estão em uma só voz para essa reforma. Ambos pedem que se votem sim para as duas iniciativas. Bom, e como eu falei, a questão mais polêmica e mais sensível é mesmo o aumento da idade das mulheres para aposentar. Mesmo no parlamento, em que a maioria é a favor desse aumento, teve sim quem se levantou contra. Mas, no geral, todo mundo entende que é necessário fazer a reforma e que o aumento da idade das mulheres, igualando-se à idade dos homens, é justificada. Eles entendem que hoje em dia a situação das mulheres é muito melhor do que alguns anos atrás. As mulheres exercem atividades lucrativas, são mais educadas, exercem posição de poder e ainda vivem mais do que os homens. Além disso, barrar uma grande reforma como essa da Previdência Social, com base no argumento de que a mulher não recebe igual ao homem durante seus anos de atividade, não resolve o problema, porque equivaler o salário da mulher ao do homem não resolve a defasagem no sistema da Previdência. E o Conselho Federal se compromete a se debruçar sobre o problema da igualdade salarial entre homem e mulher, mas ele pede que seja votado sim na reforma da Previdência, pois é imprescindível que ela seja feita nos próximos 10 anos. E assim, o Conselho Federal e o Parlamento advogam que se votem sim para as duas proposições referentes ao AVS no domingo 25 de setembro. Uma das formas de se adquirir capital é através da emissão de títulos. No caso, alguns tipos de empresas, o cantão, a confederação e a comune podem emitir títulos. E as pessoas que adquirem esse título é como se elas estivessem emprestando dinheiro para esses órgãos a título de juros. Então, geralmente, quando uma empresa emite títulos na Suíça, a confederação de cara preleva 35% dos valores recebidos por essa empresa, desses títulos, a fim de garantir o imposto sobre o aumento de rendas e riquezas. Só que esse valor ele é reembolsado na declaração de renda. Justamente os indivíduos e empresas que possuem sede na Suíça são incentivados a fazerem direitinho a sua declaração, a não sonegarem nenhuma informação, nenhum ganho de renda, principalmente via títulos, de forma que quando eles declaram corretamente, eles têm esse dinheiro de volta. O problema é que, para as empresas, indivíduos e investidores fora da Suíça, reaver esses 35% é praticamente impossível. E isso desencoraja as empresas internacionais a emitirem títulos aqui em terras helvéticas. E mesmo as empresas suíças, às vezes, fazem o quê? Emitem seus títulos fora da Suíça, porque há outros países que cobram uma taxa menor para este imposto ou mesmo não cobram taxa nenhuma. Assim, o mercado de títulos suíços fica prejudicado e o fisco, tanto a nível comunal como cantonal e ainda federal, perde parte dessa renda. Então, a fim de fomentar o mercado de títulos suíços e incentivar que as empresas emitam títulos aqui
Em terras helvéticas, o Parlamento e o Conselho Federal decidiram propor a supressão desse imposto antecipado em alguns casos. O projeto visa suprimir esse imposto em alguns casos. Seria apenas para as emissões feitas a partir do momento em que o projeto for aprovado. Logo, para as obrigações já existentes, o imposto continuaria valendo. E ainda haveria a supressão do imposto antecipado sobre juros de contas bancárias de pessoas físicas, sociedades anônimas e investidores estrangeiros. A proposta também prevê a supressão do droit de timbre, que seria o direito de selo sobre negociações de títulos suíços e outros. Atualmente, esse direito de selo é cobrado sobre a compra e venda de títulos, sendo 1,5% sobre títulos suíços e 3% sobre títulos estrangeiros. E o que não seria afetado pelo projeto? Negociação de títulos estrangeiros que continuariam sujeitos ao imposto sobre direitos de selo no geral e os direitos de selo sobre o prêmio seguro. O Conselho Federal alega que está atento ao fato de que cortar esse recolhimento implica em perda de cerca de 215 a 275 milhões de verbas nos próximos anos, principalmente para a Confederação. Isso considerando que a economia vai permanecer estável. Porém, ele está seguro de que essa reforma vai se autofinanciar em alguns anos, pois ela vai abrir, vai melhorar o mercado de títulos, vai tornar mais interessante que as empresas venham para a Suíça e que elas emitam seus títulos aqui, e que as empresas suíças que passaram a emitir seus títulos em territórios estrangeiros voltem a emiti-los aqui, fomentando o mercado de títulos suíços e trazendo renda muito superior a essa renda perdida. O comitê do referendo pede que se vote não para essa proposta, pois eles entendem que cortar esse imposto seria dar mais privilégios e vantagens para grandes empresas, para empresas milionárias que não precisam desse benefício, pois elas vivem dando recorde de lucro e faturamento. E em contrapartida, as PME, que são as pequenas e médias empresas, não têm benefícios semelhantes, elas nem sequer estão no mercado de títulos. Ademais, o comitê entende que essa proposta passa por cima da vontade popular, porque ainda neste ano houve uma proposta de supressão do droit de timbre, que é o direito do selo, e o povo negou a supressão desse imposto. Um outro argumento do comitê é que essa lei aprovada facilitaria as fraudes fiscais, pois é justamente para ter o reembolso desses valores que as empresas são incentivadas a preencher corretamente a sua declaração fiscal, alegando as rendas e os capitais adquiridos. Logo, sem a necessidade de reembolso, elas não teriam mais incentivo, podendo sonegar mais facilmente. Assim, segundo os cálculos do comitê, com a sonegação que seria facilitada, na verdade, a defasagem fiscal seria entre 600 e 800 milhões de francos por ano. E no final, é claro, quem vai arcar com todas as consequências dessa perda fiscal é o cidadão. Já o Parlamento e o Conselho Federal recomendam vivamente que se vote sim para essa reforma, pois há muita perda de receita fiscal justamente em razão da complexidade do sistema de obrigação e de títulos na Suíça, bem como elevadíssimas taxas impostas às empresas e aos investidores. O valor de novos títulos emitidos na Suíça já diminuiu em 20% nos últimos 10 anos e empregos foram perdidos por causa disso. Além disso, o mercado de títulos é pouco desenvolvido e o direito de selo torna o sistema financeiro interno desinteressante. E ainda há um agravante. Tem uma reforma em andamento na OCDE, visando equivaler o imposto para grandes empresas em cerca de 140 países, mantendo uma taxa mínima, e isso vai fazer com que a competitividade suíça seja ameaçada. Isso faz com que se torne urgente essa reforma fiscal, para fazer com que o mercado suíço continue interessante e atrativo para as grandes empresas. E ainda o Conselho e o Parlamento argumentam que, na verdade, essa supressão não seria total, só mesmo nos setores e nos domínios onde ela é mais complexa e problemática, o que é justamente a reclamação do comitê, que faz com que ela não seja uma reforma igualitária, dando mais benefícios para grandes empresas que vivem tendo lucros e recordes de faturamento. Além disso, por ser um imposto pesado e complexo, a sua supressão vai fazer com que se diminua a burocracia, tanto para as empresas quanto justamente para os cantões, para a confederação e para a comuna, além de diminuir a carga administrativa para os investidores, que não vão mais ficar precisando quebrar a cabeça com os procedimentos de reembolso. Enfim, sem a imposição desse imposto sobre os títulos, eles se tornariam mais interessantes no mercado de trabalho. Logo, seus juros seriam reduzidos. Isso também causaria um impacto positivo para a confederação,
comunas e cantões, que não precisariam mais pagar grandes juros sobre os títulos que eles mesmos emitem. Logo, seria um efeito positivo. Ratificando, o Conselho Federal e o Parlamento solicitam que se votem sim. Essas são as 4 propostas que serão colocadas em votação no domingo, dia 25 de setembro, e o povo suíço, cidadãos naturais ou naturalizados, vão às urnas para poder se manifestar. E vocês, o que acharam do vídeo? O que acharam dos textos? Acharam polêmicos? Acharam complexos? Me contem se vocês, cidadãos brasileiros, também são naturalizados aqui e têm direito de voto. Diz aí nos comentários se vocês votam, já votaram, ou se vocês ainda vão votar, e qual a opinião de vocês sobre os assuntos propostos. Gente, já pensaram? O povo suíço vai às urnas 4 vezes ao ano, todos os anos, para votar assuntos extremamente complexos e polêmicos. Imagina no Brasil. A gente vai às urnas uma vez a cada 2 anos só para votar liderança política. E olha o quebra-pau que isso dá no meio da família e dos amigos. Vocês acham que daria certo no Brasil fazer esse tipo de referendo com frequência? E eu ratifico que se vocês ainda não sabem acerca de alteração de lei federal, alteração de Constituição, proposição de iniciativa popular, referendos, etc., e de por que o Conselho Federal, o Parlamento ou o Comitê podem orientar os votos, procurem meus vídeos, seja no YouTube, no canal Coisa Julgada, ou no Instagram, no perfil Advogado no Brasil, e também nos aplicativos de podcast, como o Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Anchor. E se vocês tiverem interesse sobre outros assuntos de cunho jurídico ou político aqui da Suíça, manda para mim, manda um DM no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para vocês e de estudar o assunto se for algo que também é novo para mim. O link com o PDF do flyer da Confederação, de onde eu tirei todas as informações necessárias sobre esses 4 projetos de lei para explicar para vocês, vão estar no descritivo do vídeo lá no YouTube, Coisa Julgada. Bem, eu vou ficando por aqui. Me dê um feedback, curtam, compartilhem e digam nos comentários se vocês podem votar aqui, como votariam, se vocês, mesmo não podendo, qual a opinião de vocês sobre cada um dos tópicos, sobre as polêmicas, enfim. Fala, pessoal. A bateria do meu celular acabou no último minuto, então eu vou concluir por aqui mesmo. Na semana que vem eu trago para vocês o resultado das eleições, o que foi votado em cada proposta, tá bom? E fiquem ligados para os próximos vídeos. Au revoir!